Capítulo 7. Assimile o seu lado sombrio. A maioria das pessoas almeja encontrar a paz de espírito. Essa é a busca de uma vida, uma tarefa que requer nada menos de que aceitar a totalidade do seu ser. Descobrir benefícios até nas qualidades que mais odiamos é um processo criativo que necessita apenas do desejo profundo de ouvir e aprender, da vontade de liberar crenças e juízos anômalos e da prontidão para se sentir melhor. Seu verdadeiro eu não julga. Somente o ego, guiado pelo medo, cria juízos para nos proteger. Proteção essa que, ironicamente, nos impede de chegar a realizações pessoais. Precisamos estar preparados para amar tudo aquilo de que temos medo. Meus ressentimentos escondem a luz do mundo, como está escrito em um curso em milagres. Para vencer o seu ego e as suas defesas, você tem que permanecer calmo, ser corajoso e ouvir suas vozes interiores. Através de nossas máscaras sociais estão escondidos milhares de rostos. Cada um deles tem uma personalidade própria. Cada personalidade tem características próprias e particulares. Ao manter diálogos interiores com essas subpersonalidades, você converterá seus preconceitos e juízos egotistas em tesouros sem preço. Quando você aceita as mensagens de cada aspecto de sua sombra, começa a recuperar o poder que vinha entregando aos outros. Estabelece um elo de confiança com seu autêntico eu. As vozes de suas qualidades são assumidas. Quando forem admitidas em sua consciência, devolverão a você o equilíbrio e a harmonia em seus ritmos naturais. Restaurarão sua capacidade de resolver os próprios problemas e deixarão claro qual é o propósito da sua vida. Essas mensagens levarão você a descobrir o amor e a compaixão autênticas. Até eu começar a me comunicar com minhas subpersonalidades, tinha que contar com os outros para descobrir o que estava errado comigo. Passei por vários terapeutas, consultei médiuns espíritas, cartomantes e astrólogos, à procura das respostas de que precisava. Se eu sentisse que havia algo de errado comigo, se eu estivesse bravo ou triste, ou exageradamente alegre, sentia necessidade de telefonar ou pagar para alguém a fim de que me dissesse o que estava acontecendo, que jeito de viver. Caso eles me dissessem alguma coisa que eu desejava ouvir, eu os julgava brilhante. Mas quando me diziam o que eu não queria ouvir, saía em busca de outra pessoa e mais outra, até conseguir a resposta que procurava. Eu tinha certeza de que existia um outro modo de viver. Por que Deus nos faria de tal forma que fôssemos incapazes de entender a nós mesmos? O que teríamos de pagar a alguém para nos falar sobre nós mesmos? Agora percebo que fomos brilhantes, projetados para nos curar e voltar à plenitude do nosso ser. Mas às vezes podemos dar uma ajudazinha. Falar com nossas subpersonalidades é um excelente exercício para adiantar o processo. Examinar nossa subpersonalidade é um instrumento que nos ajuda a recuperar as partes perdidas de nós mesmos. Primeiro, precisamos identificá-las e dar-lhes nomes. Então, estaremos prontos para nos desligar delas. Na verdade, nomeá-las cria distâncias. Robert Assagiali, fundador da psicossintese, diz que somos dominados por tudo aquilo com que nosso ser se identifica. Conseguimos dominar e controlar tudo o que não identificamos conosco. Se eu separar uma das minhas características de que não gosto, por exemplo, queixosa, e então a chamar de Wanda queixosa, de repente ela me pareceu menos assustadora.
O engraçado é que, assim que falo dos meus aspectos, passo a sentir ternura por eles. Sou capaz então de assumir uma posição à distância e olhar para eles objetivamente. Esse processo começa a afrouxar o controle que esses comportamentos exerciam sobre a minha vida. Minha primeira experiência com as subpersonalidades foi numa aula de psicologia transpessoal na Universidade JFK, em Orinda, Califórnia. A cada semana aprendíamos e vivíamos verdadeiramente um modelo diferente de terapia. A semana da psicossintese mudou minha vida. Estabeleci um diálogo com os diferentes aspectos de mim mesma, que passamos a chamar de subpersonalidades, e comecei a descobrir quem elas eram e de que precisavam para formar um todo. O objetivo, é claro, era descobrir quem eram seus benefícios correspondentes. E ao descobrir cada benefício, encontrei a aceitação de cada parte rejeitada de mim mesma. Nossa professora, Suzane, começou com uma visualização que nos colocava numa viagem imaginária de ônibus. Ela nos pediu para pensar num ônibus cheio de gente. No meu ônibus imaginário, vi diferentes tipos de pessoas. Algumas eram velhas, outras novas. Estavam vestidas de todo jeito. De mini saias, de calça, boca de sino. Vi moças gordas, moças franzinhas, moças de cabelos pretos, cabelos vermelhos, seios fartos e peito achatado. Eu a vi de todas as formas e tamanhos possíveis. Baixas, altas, gente de circo, pessoa de todas as raças e nacionalidades. Havia croques e santos. Era um grande ônibus, cheio de pessoas, muitas das quais eu não queria conhecer. Meu primeiro pensamento foi: não, você precisa imaginar coisa melhor do que isso. Suzane nos informou que deveríamos travar conhecimento com todas as pessoas que estavam no ônibus, tanto aquelas de quem gostássemos como as outras. Cada um desses passageiros representava um aspecto de mim mesma que me oferecia uma dádiva especial. Estavam todos lá, oferecendo alguma coisa única. Bastava que eu conversasse com eles e que prestasse atenção em sua sabedoria. Disseram-nos para sair do ônibus com uma de nossas subpersonalidades. E lá estava a Fabiana faladeira. Procurando segurar a minha mão, ela foi a primeira subpersonalidade que quis falar comigo. Quando vi seu rosto, pensei: não vou passear com essa mulher de jeito nenhum. Vou procurar outra subpersonalidade para sair do ônibus comigo. Fabi tinha 1,5 m de altura e 90 kg de peso. Estava na casa dos 60 e era o meu pior pesadelo em termos de aparência. Seu cabelo grisalho era ralo, mal cortado e ficava espetado na frente do rosto. Ela fedia a iaque e cigarro. Usava um vestido largo e solto, bege com bolinhas laranja. Trazia nos ombros um suéter bege de poliéster, preso com um broche velho e enferrujado. Tinha pernas gordas, as meias estavam desfiadas e os sapatos eram de plástico, já bem gastos. Meus olhos corriam à volta, procurando alguém que me salvasse de Fabiona. Ninguém se oferecia. Fabi parecia chateada e finalmente agarrou a minha mão e me puxou para fora do ônibus. Sentamo-nos num banco ali perto e ela começou a falar. Disse que era uma das minhas subpersonalidades e que eu teria de aprender a conviver com ela. Disse-me que não iria embora e que se eu abrisse minha mente fechada, viria que ela tinha muito a oferecer. Suzane então me orientou a perguntar a Fabiona o que ela tinha para me ensinar. Fabiona me disse para não julgar as pessoas pela aparência. Contou-me que enxergava diretamente através da minha fingida persona espiritual. Eu quis protestar, mas antes que começasse, percebi que tinha tanto preconceito contra Fabiona que, ao vê-la, eu não queria falar com ela nem na privacidade da minha mente. Fabiona
prosseguiu dizendo que eu não conseguiria nem um passo a mais no meu desenvolvimento espiritual se não lidasse com esse problema. Ela me fez lembrar que eu sempre criticara os que considerava gordos e que as únicas pessoas que admitia na minha vida eram aquelas cuja aparência exterior me deixava à vontade. No fundo, eu sabia que Fabi tinha razão. Sempre tivera a pretensão de estar envolvida espiritualmente e de não ser dominada por coisas exteriores como aparência, mas eu mentia a mim mesma e imaginava ter acabado com esse tipo de comportamento anos atrás, porque já trabalhara essa questão anteriormente. Mas ali estava Fabiona, dizendo-me para despertar, pois ainda havia muito trabalho a fazer. Suzane nos diz para perguntar às nossas superpersonalidades quais eram as dádivas que nos traziam. Fabiana disse que sua dádiva era a inteireza. Se eu realmente acreditasse que fazia parte do universo holográfico, teria de aceitá-la, quer gostasse dela ou não. Ela me disse que eu teria de olhar com amor e compaixão, bem dentro dos olhos de quem encontrasse para poder ver inteiramente o meu eu. E por último me revelou que encontrá-la fora um dos fatos mais importantes da minha vida. Ela estava certa. Fabiona Faladeira foi uma criação de minha psique, baseada num aspecto meu que eu não conseguia aceitar. Por meio dessa visualização orientada, ela foi capaz de se expressar e de me ensinar uma grande lição. Levei meses para completar integralmente a minha experiência. Tudo a respeito dela era tão real, tão puro, tão natural. Como era possível que essa pessoa fizesse parte do meu subconsciente? De onde ela viria? Como conseguia ser tão sábia? Eu não parava de me fazer essas perguntas. Eu queria mais de Fabi, apesar de ter resistido tanto a aceitá-la. Lentamente, reuni coragem e fui para a parte de trás do meu ônibus, a fim de encontrar mais gente. Eu me conduzi pela visualização e perguntei qual das minhas subpersonalidades queria sair para me encontrar. No meu primeiro encontro a sós com esse grupo turbulento, Zilda Zangada saiu para me cumprimentar. Ela era pequena e frágil, com cabelos ruivos brilhantes, grossos e enrisados, espetados para cima. Suas primeiras palavras foram: embora pequena, eu sou durona, portanto, nem pense em trapacear comigo. Zilda me disse que estava cansada das minhas tentativas para livrar-me dela e que, provavelmente, ela era a melhor amiga que eu já tivera. Minha raiva estava ali para me guiar, para me avisar, e quando eu estava em perigo, Zilda gritava em meu rosto. Como eu sempre ignorava suas queixas, ela era obrigada a agir e gritar, com todos à minha volta, para conseguir a minha atenção. Ela me disse que a dádiva dela, para mim, era uma forte intuição que poderia me levar a relacionamentos saudáveis. E que, se eu raramente vivera relacionamentos saudáveis, era porque estava muito ocupada falando em vez de ouvir minhas vozes interiores. Uma vez que eu sempre acreditara ter expressado minha raiva de maneira errada, era difícil abraçar Zilda Zangada. Eu tentara me livrar da minha raiva durante anos, mas Zilda não tinha de desaparecer. Ela precisava de aceitação e amor. Ela queria que eu ouvisse o meu coração em vez da minha mente. Quando comecei a pensar em Zilda como uma aliada, ela foi se acalmando. Saudáveis sensações, expressões de raiva substituíram minhas explosões incontroláveis. Em seguida encontrei Dora Devoradora, que comia bolos de chocolates inteiros, e Odete Ordinária, que gostava de usar saias muito curtas e tinha um vocabulário pesado. Dora Devoradora se aproximou gingando como uma pata, para me contar que era muito amiga de Fabi Faladeira. O benefício que ela me trazia era a compaixão e a correlação íntima com todos os meus seres humanos. Ela me disse também para ir mais devagar e prestar atenção em mim mesma. Eu não tinha consciência da velocidade do meu ritmo de vida. Sou mesmo uma máquina de fazer coisas, e ela é a única que devaneia.
empanturrando-se de comida para se sentir bem lastreada. Odete ordinária, por outro lado, trouxe o benefício da graça. Ela queria que eu me tratasse regiamente e me comportasse de uma maneira digna. Quando eu não agia assim, ela explodia e era obrigada a agir tornando-se o centro das atenções. Como eu explorei o lado positivo de todos esses traços e comecei a incorporá-los, eles pararam de dirigir minha vida. Foram meus grandes professores psíquicos. Tão logo correspondi às suas exigências para que os amasse ou apenas para diminuir o ritmo de vida, eles se tornaram parte integrante da minha consciência e enriqueceram o meu senso de amor próprio e inteireza. Ao incorporar essas qualidades, deixei de ter necessidades de comer um pote inteiro de sorvete ou de usar saias curtas demais. Assim que eu aceitei minhas novas amigas, elas pararam de se exibir na minha vida. Aprendi essa técnica quando morava em São Francisco com um homem chamado Rich. Descobrimos que era divertido falar sobre nossas sombras. Durante uma longa viagem, fazemos uma lista das subpersonalidades de cada um que costumavam aparecer com frequência no nosso relacionamento. Era qualquer coisa assim. Por exemplo, Debbie. A Debbie, ela tinha a Thelma teimosa, a Zilda zangada, Dirce dominadora, Rita revisora, Princesa Paulinha, Yolanda Yogi, Carol controladora, Amanda amante, Jussara justiceira, Rich, Dimitri dominador, Sócrates sabe tudo, Júnior do meu jeito, Joca jogador, Amado amante, Carlos competente, Professor Pachetes. Rimos muito quando pusemos a lista lado a lado, mas encontramos um jeito sério para falar das partes um do outro, que aparentemente era mais difícil de lidar. Sem criar nenhum mal-estar em nosso relacionamento, quando as questões afloravam, eu conseguia parar de apontar meu dedo acusador para Rich. Em vez de dizer, você está tentando me dominar? Eu não gosto disso. Eu podia dizer, acho que Dimitri Dominador está arregaçando as mangas. Dá para você conversar com ele por mim? Isso aliviava automaticamente a tensão entre nós, porque não parecia um ataque pessoal. Se eu começasse a corrigir tudo o que o Rich me dizia, o que eu costumava fazer, ele podia dizer para Rita, revisora, que não estava com disposição de ser corrigido. Eu não levava isso para o lado pessoal. Apesar de levar as coisas para o lado pessoal sempre, foram um dos meus maiores problemas em meus relacionamentos. As subpersonalidades revelam os comportamentos que consideramos inaceitáveis em nós mesmos. Numa determinada época, nós os descartamos porque não éramos capazes de aceitá-los, ou não queríamos fazer isso. Como eu tinha deixado do lado de fora certas partes de mim, não tinha contato com a totalidade do meu ser. Quando olhei para dentro, constatei que aqueles traços de caráter gritavam pedindo minha atenção. E eles me guiaram rumo ao próximo passo para a transformação da minha vida. Acabei crendo que temos tantas personalidades quanto traços. Revelei pelo menos uma centena dos meus. E em qualquer momento que olhe, sou capaz de descobrir um rosto novo, uma voz nova, uma nova mensagem. Mesmo as mais sombrias subpersonalidades criam benefícios. Precisamos apenas estar dispostos a passar algum tempo com cada uma delas para ouvir a voz de sua sabedoria. Para explorar seu mundo interior, você tem de estar disposto a usar seu tempo. Em Conversation with God, de Nellie Donut. Deus nos faz lembrar que se você não for para dentro, vai ficar de fora. Como você leva essa mensagem a sério? Ela pode mudar a sua vida. Ao entrar em você mesmo e formar um relacionamento com todo o seu ser,
você começa a aprender que tem habilidades para digerir sua vida na direção que escolher. Não há presente maior que você possa se dar. Então, quando dizer, quero mais dinheiro, mais amor, mais criatividade, mais amigos, ou um corpo mais sadio, você terá a fé necessária para manifestar isso. A confiança é sempre o maior problema quando você começa a dialogar com suas vozes interiores. A questão mais comum parece ser: como posso saber se estou ouvindo de fato a minha verdade interior? Depois de algumas visitas às suas subpersonalidades, fica fácil distinguir se você está falando com uma subpersonalidade ou ouvindo uma tagarelice negativa. Sua voz interior negativa raramente tem uma mensagem positiva ou benéfica para você. Há muitas formas de se ajudar a chegar num lugar interior autêntico. A meditação pode ser um meio ideal para acalmar a mente e seu falatório negativo. Se não tiver uma técnica regular de meditação, uma fita de vídeo com essa finalidade o ajudará. Como alguém para orientá-lo nas séries de técnicas de respiração e relaxamento, ficará mais fácil para você escapulir da sua cabeça. Uma outra forma fácil e rápida que você deve tentar é a dança. Ponha uma música suave e bonita e se deixe levar por mais ou menos meia hora. Sente-se então, feche os olhos e comece a acompanhar sua respiração. Se estiver num lugar verdadeiramente calmo, você começará a distinguir entre a mente e o coração. Isso requer alguma prática, mas uma vez feita essa distinção, o processo de descobrir e explorar suas subpersonalidades se tornará muito mais simples. Sua mente pode ser insensível. Seu coração, embora às vezes direto e obstinado, estará sempre cheio de compaixão. É importante receber suas subpersonalidades com os braços abertos. Isso é fácil de dizer, mas nem sempre fácil de fazer. Esse é o momento em que esperarmos o pior talvez funcione a nosso favor. E o que alcançarmos provavelmente será melhor do que imaginamos. As pessoas costumam ficar chocadas com o elenco de caracteres que atendem ao seu chamado. Mas isso acontece porque, em geral, elas esperam um ônibus cheio de anjos. As subpersonalidades não podem ter cabeça ou assemelhar-se a animais, monstros ou alienígenas. O que quer que você experimente em sua psique durante uma visualização será a imagem perfeita para você. É muito importante não julgar quem você encontrou ou experiência pela qual você passou. Também é muito comum ver pessoas que você conhece, ex-amantes, antigos chefes, membros de família, normalmente alguém com que você não se deu bem. Quando esses rostos familiares aparecerem em seu subconsciente, resista ao impulso de querer descartá-los. Fique com eles e descubra o que eles estão tentando lhe ensinar. Você pode até esquecê-los por um tempo, mas se não lidar com os problemas deles, vai encontrá-los repetidamente em sua vida. Isso não é um jogo de cartas em que você pode trocar as subpersonalidades que não lhe agradam por outras. Na verdade, as subpersonalidades que você menos quer ver são as que têm as lições mais importantes para você. Trabalhei recentemente com uma mulher que parecia ter alcançado tudo. Não são muitas as mulheres que chegaram ao patamar de sucesso, fama ou fortuna que Shirley atingiu. Ela escalou a ladeira do sucesso na indústria de entretenimento e trabalhou com afinco para alcançar o topo. A maioria das notícias a seu respeito era favorável, mas ela era muito sensível às críticas. Depois de anos caminhando num passo rápido demais para a maioria das pessoas, Shirley tirou alguns meses de folga para cuidar dela mesma.
Percebera que costumava agir com agressividade, mas odiava essa parte do seu caráter. Quando ela disse, sou agressiva, seu rosto se contraiu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguia conviver com essa parte de si mesma. Sentamos-nos frente a frente por um tempo. E eu apenas fiz com que ela repetisse várias vezes, eu sou agressiva, eu sou agressiva. Shirley ainda não se sentia à vontade com esse seu traço, então eu lhe pedi que fechasse os olhos e levei-a para o passeio de ônibus. Chamamos uma subpersonalidade a que ela deu o nome de Alice Agressiva. Os cabelos de Alice eram vermelhos, longos e enriçados. Ela estava com uns 55 anos de idade. Vestia um conjunto azul marinho e tinha uma presença marcante. À primeira vista, Shirley não gostou dela, mas perguntamos a Alice Agressiva qual era o benefício que ela reservava para Shirley. Alice respondeu que era a proteção. Em seguida, contou a Shirley que protegera enquanto ela construía sua carreira. Contou que se assegurara de que ninguém se interpusesse no caminho de Shirley e a magoasse ou a impedisse de realizar seus sonhos. Então, perguntamos a Alice do que ela precisava para ficar completa. Ela queria amor e aceitação. Estava cansada de ser aquela mulher grande, terrível, mesquinha, a quem Shirley vivia atacando. Alice era a pessoa que tornara possível toda a fama e o reconhecimento que Shirley conseguira. E agora queria algum crédito. Na opinião dela, ela não estava pedindo muito de Shirley. Apenas amor e gratidão pela parte que desempenhara em sua vida. Shirley ficou largada em meu sofá, com um grande sorriso nos lábios. Estava arrebatada. Havia se apaixonado por Alice Agressiva. Incorporara uma parte de si mesma que tentara enterrar durante anos. Aquela característica que lhe causara vergonha e aversão. O paradoxo era que, por não assumir sua agressividade, Shirley não pudera sentir prazer com os benefícios de todo o seu sucesso, mas agora estava livre para gozar dos frutos do seu trabalho. Muitas vezes é assim que a coisa funciona. Você tem uma qualidade que traz um benefício sob a forma de um dom, então apela para esse dom para ajudá-lo a conseguir alguma coisa que deseja da vida. E como esse aspecto de você mesma não está completamente integrado em seu psique e você faz um juízo negativo dele, ele assume uma vida própria, atuando de maneira errada. Até incorporando as qualidades que um dia dissociamos de nós mesmos, elas continuarão a agir enquanto suas necessidades não forem satisfeitas. Lembre-se de que aquilo que você resiste, persiste. Quando Shirley aceitou Alice Agressiva, sua angústia em relação à própria agressividade se desfez. Agora, ela está livre para usar esse aspecto de si mesma apenas quando for apropriado. Uma outra forma útil de incorporar os seus traços é convidar algumas pessoas a penetrar na sua mente para conseguir outras perspectivas sobre os aspectos rejeitados. Visualize alguém que você admire e respeite. Talvez alguém que seja puro ou religioso. Agora concentre-se em uma das palavras que você ainda acha difícil de incorporar. Pergunte às pessoas que você escolheu como elas interpretariam esse seu aspecto. Certifique-se de ter escolhido alguém sábio e compassivo. Ou tente isso com uma pessoa que foi importante no seu passado, de preferência um parente. O exemplo a seguir é retirado da minha própria vida. Minha palavra é relaxada. Como não aprovo essa parte de mim mesma, procuro escondê-la do mundo. Minha vida é organizada de forma a poder contar com uma empregada doméstica para cuidar dos meus filhos e limpar a casa. Ela mantém tudo limpo e na perfeita ordem. Mesmo não sendo eu quem conserva meu ambiente impecável,
É assim que eu gosto do lugar onde moro. Ninguém jamais me chama de desmazelada, porque minha casa está sempre arrumada e limpa. Mas se alguém dissesse que Debbie Ford é uma fulana relaxada, isso me atingiria. Assim fecho os olhos, respiro algumas vezes, lenta e profundamente, e penso na palavra relaxada, o que me deixa um pouco enjoada e tensa. Há um sentimento de medo subjacente. Rastreio o sentimento no passado e me lembro de minha mãe gritando comigo por ser relaxada. Eu tinha medo de não ser amada se não fosse uma pessoa desmazelada. De olhos fechados, imagino a figura da Madre Teresa em meu coração e pergunto a ela como poderia interpretar a palavra, já que não sou mais detestável nem relaxada. Digo a ela que quero injetar amor nessa palavra e então permito a mim mesma ouvir sua voz. Ela me responde que o meu relaxamento é uma brincadeira. É como eu expresso a criança que existe em mim. Jogar as roupas no chão é engraçado para mim e eu posso parar de errar. Ela me disse que o benefício do desmazelo é a ordem. Como cresci sendo lembrada a todo instante de como era relaxada, agora eu tinha uma capacidade especial para organizar as coisas e dar-lhes uma aparência de perfeição. Agora eu conto com uma interpretação nova e valiosa. Fecho de novo os olhos e peço a Martin Luther King para que me dê uma nova interpretação para o meu desleixo. Eu imagino sua figura no meu coração e ele me diz que, por eu ter muita paixão pela vida, tenho pressa em ir para a próxima etapa. E isso aparece sob a forma de desmazelo. Sou agitada demais para me prender às coisas pequenas, como pôr os objetos no lugar. Ao assumir minha condição de relaxada e contratar alguém para realizar as coisas que não gosto de fazer, posso cuidar de assuntos mais importantes. Esta é a interpretação número 2. Agora estou começando a amar meu desleixo. Sentindo-me com coragem, visualizo minha mãe, que sempre criticou meu desleixo. Peço a ela uma interpretação nova e valiosa. Ela diz: a razão por eu ter sempre criticado você por ser relaxada era a minha inveja por nunca ter tido a liberdade interior de jogar uma peça de roupa no chão e deixá-la lá. Ela me contou que sempre fora muito rígida consigo mesma, desde criança, e não suportava nada fora do lugar. Meu desmazelo era um lembrete de sua rigidez, e por isso a incomodava tanto. Ela continuou dizendo-me que o meu desleixo tinha me trazido o benefício de poder me expressar. Quando era jovem, eu adorava pintar. Mergulhava no trabalho e rascava cores e pinceladas diferentes. Algumas vezes usava as mãos. Nunca ficara com medo de tentar alguma coisa por medo de fazer bagunça e sujeira. Meu desmazelo me trouxe liberdade. Essa é a interpretação número 3. Eu poderia continuar, mas em pouco mais de 10 minutos eu adquirira um novo respeito pelo meu relaxamento. Agora aparece uma característica que me garante muitos benefícios. Eu percebo realmente que me divirto e consigo me expressar. E quando fecho os olhos, penso na palavra relaxada. Sinto-me aberta e receptiva. O amor cura, e às vezes é só uma questão de inventar uma nova interpretação de um sentimento ou de uma experiência. À medida que você continua incorporando seus traços rejeitados, é importante refazer os passos que o levaram a pensar anteriormente que uma qualidade era ruim. Se voltar ao tempo em que um traço seu começou a ter poder sobre você,
será capaz de expor a origem do julgamento que você fez a respeito do seu próprio direcionamento. Meu amigo Peter estava tendo dificuldade para incorporar sua fraqueza. Assim pedi-lhe que fechasse os olhos e procurar uma imagem no passado que exemplificasse sua fraqueza. Sua primeira lembrança foi o curso secundário, época em que ele escolhia um esporte diferente a cada estação, porque se sentia desajustado e sem competitividade. Ele lembrou a sensação de se sentir fraco entre os colegas numa escola particular só para rapazes. Pedi a Peter que fosse mais fundo e descobrisse algum incidente anterior àquilo. Então ele se lembrou de quando tinha 8 anos. Ele estava visitando o lugar onde sua família construía uma casa nova. Como a escada que levava ao segundo andar ainda não possuía a parte posterior, era possível enxergar o andar de baixo pelos vãos dos degraus. Peter lembrava-se da mãe e da irmã levando-o para cima para ver seu quarto novo. Mas quando Peter decidiu voltar, a mãe e a irmã já tinham descido. Ele ficou com medo de ir sozinho e cair pelo vão dos degraus. Ao ver a mãe e a irmã no andar de baixo, ele as chamou, mas elas se recusaram a ir buscá-lo. Sua mãe lhe disse para descer sozinho, ou ela o deixaria ali. Paralisado de medo, Peter ficou imóvel. A mãe e a irmã saíram e só voltaram depois de meia hora. Naquele momento, ele assimilou a lição. Se eu for fraco, as mulheres me abandonarão. Desde então, Peter não podia se sentir fraco, pois acreditava que isso faria com que as mulheres que o amavam fossem embora. A maioria das pessoas é guiada pela criança de 8 anos que existe dentro de nós. A mesma criatura que não teve suas necessidades satisfeitas está implorando por aceitação. Por isso é preciso pesquisar em nossa memória, tão remotamente quanto possível, até chegar àquele ponto em que você mais facilmente pode encontrar compaixão por um aspecto de si mesmo. Peter foi um sujeito destemido durante anos, e seus relacionamentos com as mulheres não duravam mais de 6 meses, sendo sempre ele quem as abandonava. Ao rastrear fraquezas rejeitada, Peter foi capaz de encontrar a origem do poder que ela exercia sobre ele. Ao encarar esse incidente prematuro, ele foi capaz de assumir sua fraqueza. Para ajudar Peter a incorporar esse aspecto, pedi a ele para escolher 2 pessoas que admirasse e que fossem dotadas de muita humildade e compaixão. Ele escolheu o Buda e o Dalai Lama. Trazendo a figura do Buda à sua mente, Peter lhe perguntou qual era o benefício correspondente à sua fraqueza. O Buda lhe respondeu que ela lhe garantia uma profunda piedade pela fraqueza alheia. Do Dalai Lama, ele aprendeu que sua fraqueza era a fonte de sua personalidade dinâmica e de sua capacidade para fazer as outras pessoas se sentirem à vontade nas mais diversas situações. Sentir-se fraco dera a ele um forte desejo de desenvolver uma persona exterior amável e engajada. Então pedi a Peter para pensar em seu pai ou em sua mãe. Com os olhos fechados, ele trouxe o pai à mente. Ele disse a Peter que, por ter sido obrigado a sempre superar sua fraqueza, o filho aprendera a se recuperar rapidamente e reencontrar o equilíbrio depois de qualquer tipo de situação. Como Peter não podia aceitar sua fraqueza, sempre seguir o caminho mais difícil para provar como era forte. Precisava mostrar ao mundo sua força e para isso criar uma vida cheia de infortúnios, mudanças erradas e oportunidades perdidas. O pai de Peter
alertou-o de que, se ele começasse a aprender essas lições, incorporasse sua fraqueza, tornaria sua jornada mais fácil. Eu soube recentemente que Peter está compondo músicas, paixão que ele jamais imaginou que pudesse se transformar numa carreira viável. Em vez de começar um novo emprego, um novo relacionamento a cada 6 meses, Peter está canalizando sua energia para compor canções e produzir uma fita sem de mostrar o seu trabalho. Ele está aprendendo a criar um mundo sem sofrimento, um mundo onde é seguro expressar as emoções e a criatividade. Se não mudamos nossa percepção acerca de nosso verdadeiro eu, continuaremos repetindo os comportamentos passados. Suas subpersonalidades podem lhe dizer qual foi o trabalho que ficou inacabado. O que você tem de fazer para resolver padrões recorrentes? Elas lhe dirão o que você precisa fazer para aprender uma lição específica. Se estiver disposto a ouvir, você descobrirá que suas subpersonalidades são engraçadas, desembaraçadas, honestas e magnânimas. As pessoas mais sábias do universo, quando você se dá conta delas, isso acontece porque elas estão lhe dando as respostas que vêm de dentro de você. Ao mergulhar em seu íntimo, você pode ter acesso a qualquer pessoa que conheça. Basta ficar calmo e chamá-la em seu subconsciente. E quando você visualizar alguém em particular e começar um diálogo, pergunte o que quiser. Por exemplo, o que ele pensa sobre determinado assunto e que conselho teria para lhe dar. Você é capaz de encontrar a voz de qualquer pessoa em seu interior? As respostas de que você precisa vêm de dentro. Todos os relacionamentos não resolvidos e todas as paixões familiares e amigos, heróis e gurus, todas as pessoas a quem você rejeitou ou que o rejeitaram. Cada uma delas pode falar para você ou através de você. Alguns anos atrás, eu estava vivendo um momento difícil, tentando decidir o que fazer da minha vida. Nesse período, fechei os olhos e perguntei a mim mesma: a quem eu poderia recorrer para pedir um conselho? Havia algum tempo, eu conhecera um homem a quem respeitava muito. O rosto do meu amigo Steve apareceu para mim. Levei dias para resolver se deveria incomodá-lo. De certa forma, me parecia impróprio telefonar-lhe para consultá-lo a respeito de decisões sobre minha carreira e meus problemas amorosos. Na realidade, não éramos mais amigos. Certo dia, durante uma meditação, experimentei visualizar Steve e lhe perguntar o que ele achava que eu deveria fazer. Nunca tentara isso antes, mas sabia que não tinha nada a perder. E aconteceu um fato espantoso. Steve começou a falar comigo. Disse-me que estava contente por eu tê-lo procurado pedindo ajuda e respondeu a todas as minhas perguntas que lhe fiz, clara e concisamente. Quando terminei, senti como se tivesse acabado de passar 1 hora com o verdadeiro Steve. Ouvindo suas palavras sábias e recebendo seu amor, era uma experiência surpreendentemente esclarecedora, simples, direta e objetiva. Eu nem sequer teria de sair de casa ou pagar uma ligação telefônica. Durante meses, convoquei Steve para me orientar, encontrar um amigo e confidente dentro de mim mesma. Minha amiga Cira usou uma técnica semelhante comigo depois da morte do meu pai. Fui visitá-la em meio ao meu sofrimento quando me sentia particularmente triste porque meu pai jamais chegara a conhecer meu filho Bial. Cira me pediu para fechar os olhos e eu visualizei meu pai brincando com meu filho. Era como se papai estivesse na minha frente, dizendo a Bial que sempre estaria presente para protegê-lo. Ele disse a Bial o quanto gostava de música e que esperava que o neto descobrisse o prazer
e a beleza da música, e que tocasse um dos instrumentos que deixara. Essa experiência extremamente comovente e valiosa mudou a minha maneira de sentir a perda do meu pai. Quando saí da sessão de Cira, tinha certeza de que meu pai estaria sempre presente para me guiar e consolar, e que eu poderia aproximá-lo de Biel, se compartilhasse o amor dele pela música com o meu filho. O sentimento da perda passou da desesperança para o otimismo. Suas subpersonalidades estão esperando por você. Vá até lá e recupere-as. Elas não querem nada além de atenção e aceitação. São as vozes do seu futuro, não o seu passado. Estarão sempre aí para guiá-lo, abraçá-lo e consolá-lo. Seja na forma de alguém que você conheça ou como uma figura indistinta. Se você agir como seu próprio amigo, quebrará o ciclo contínuo de perda do eu ou de perda dos outros. O que descobrirá é que nunca perdemos ninguém. Nossos relacionamentos simplesmente mudam de forma. Uma pessoa pode não estar presente fisicamente, mas estará sempre dentro de nós. Ao recuperar tudo que você odeia a seu respeito, você abrirá um mundo interno onde terá acesso a todo o universo. Cada um de nós tem a capacidade de dar a si mesmo tudo o que necessita para ser completo e feliz. Quando nos unimos novamente a nossos eus completos, é virtualmente impossível sentir-se solitário, isolado ou abandonado. Precisamos encontrar o universo dentro de nós mesmos e aprender a amar, honrar e respeitar esse universo. Então seremos capazes de aceitar nossa própria grandeza. Quando descobrirmos a mágica do mundo interior, passamos a reverenciar nosso eu. Com a reverência vem a paz, a satisfação e a gratidão pela nossa condição humana. Todas as subpersonalidades trazem um benefício para você. Cada um dos seus aspectos, que você goste ou não goste, pode beneficiar sua vida. Pensar que há momentos a escuridão é frustrar a si mesmo. Existe luz em todas as partes de nós e em todo o universo. Não descobrir nossos talentos é rejeitar o extraordinário desígnio da vida. Nossas almas anseiam por aprender essas lições valiosas. Temos de parar de julgar a jornada de nossas almas e confiar no desígnio de nossa condição humana e nossa eterna bondade. Há um velho provérbio que diz: todas as coisas precisam crescer, senão morrem. Nosso mais alto propósito é aprender e crescer por meio de nossas experiências e então ir adiante. Uma vez recebido o benefício de nossos traços, ficará livre para escolher as experiências que desejamos. Vamos para os exercícios. Faça esse exercício quando estiver bem relaxado, depois de uma caminhada ou de um banho. Vamos ao encontro de suas vozes interiores. Portanto, sua mente deve estar o mais calma possível. De manhã bem cedo ou antes de ir para a cama são também bons horários para esse exercício. Ponha uma música suave e acenda uma vela aromática para ajudá-lo a criar um clima de relaxamento. Feche os olhos e acompanhe sua respiração. Inspire devagar e profundamente, prendendo o ar por 5 segundos ou mais. Então, expire lentamente. Faça umas 4 ou 5 vezes, até sentir que sua mente se acalmou. Agora, imagine que está entrando num ônibus grande e amarelo.
Sente-se no meio do ônibus. Você está bastante agitado porque vai fazer uma viagem muito esperada. Pense que está indo rumo afora num dia lindo e muito claro. Você está sentada ali, pensando em seus próprios problemas, quando alguém lhe dá uns tapinhas no ombro. Você olha para cima e a pessoa lhe diz: "Olá, sou uma das suas subpersonalidades, assim como todas as outras pessoas nesse ônibus. Por que você não se levanta agora e verifica quem está no seu ônibus?" Você sai do seu banco e caminha por todo o ônibus, observando as diferentes pessoas em seus lugares. Você vê vários tipos de pessoas: altas, baixas, adolescentes e velhos. Talvez haja até gente de circo, animais e moradores de rua. Com você no ônibus estão pessoas de todas as raças, cores e credos. Algumas acenam para chamar a sua atenção, outras se escondem, quietinha em seu canto. Continue andando pelo corredor, visualizando lentamente todos os passageiros no ônibus. Agora o motorista orienta você para deixar que uma das suas subpersonalidades o leve para dar uma volta a pé por um parque das vizinhanças. Vá com calma e deixe que uma das suas subpersonalidades o pegue pela mão. Acompanhe-o para fora do ônibus e entre com você no parque. Sente-se perto dessa pessoa e pergunte a ela como se chama. Peça a ela para lhe dizer o que traço representa, junto com o nome. Por exemplo, se encontrar uma pessoa brava, você pode chamá-la de Bia Brava ou Bruno Bravo. Se não ouvir um nome, dê-lhe um. Leve o tempo que precisar. Observe como a pessoa está vestida e sua aparência geral. Que cheiro ela tem? Preste atenção em seu estado de espírito e na linguagem corporal. Respire fundo mais uma vez e pergunte: que benefício você traz para mim? Depois que tiver recebido o benefício, pergunte: do que você precisa para tornar-se completo? Ou do que você precisa para se integrar à minha psique? Depois de ouvir as respostas, pergunte-lhe: há mais alguma coisa que você queira me dizer? Quando tiver terminado, assegure-se de que compreendeu tudo e caminhe de volta para o ônibus com essa pessoa. Assim que estiver pronto, abra os olhos e escreva as mensagens que você recebeu de sua subpersonalidade. Pegue seu diário e escreva por pelo menos 10 minutos sobre sua experiência. Caso não consiga as respostas de que precisa de sua subpersonalidade, não se preocupe. É necessário tempo e prática para conseguir ouvir todas as mensagens. Marque um encontro com você mesmo para fazer isso novamente. Esse exercício exige que você se entregue a si mesmo, para assegurar-se de que criou um ambiente seguro para o processo.